Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus, fiquem à vontade, abramos os nossos corações e nos rendamos na presença do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora, escreva aí graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor agora? Nós estamos no livro do profeta Isaías, vamos fazer hoje o capítulo 44. Estamos lendo esse texto e destacando algumas lições para nós. O livro do profeta Isaías é grande demais, portanto, não dá para nós, até daria, mas o tempo seria maior, fazermos versículo por versículo, de repente ficar 3, 4 encontros em um só capítulo, a gente seria muito repetitivo e também iria prolongar demais a nossa estada aqui nesse livro, tá bom? Portanto, lemos um texto, às vezes acontece de ficarmos 2 encontros em um só capítulo, mas a ideia é fazer um capítulo por dia, tá bom? Hoje, o capítulo 44. Vamos ler o texto então agora? Leamos o texto, diz assim, Isaías 44. Mas agora, escute, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que fez e o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá na própria mão, do Senhor, do Senhor. E tomará para si o nome Israel. Não somos nós hoje em dia? Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu, que ele o anuncie, que declare e exponha diante de mim? O que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo? E o que ainda está por vir? Que todos eles predigam as coisas futuras. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não o predisse muito tempo atrás? Não falei isso? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Olha, não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagem nada são. E as coisas que eles estimam não têm valor algum. As suas testemunhas nada veem, nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem de que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição, eles serão lançados ao pavor e à vergonha.
O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com um martelo, forja-o com a força do braço, ele sente fome e perde força, não bebe água e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um desenho com um traçador. Ele o modela toscamente com cinzéis e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem. Deu um homem em toda a sua beleza, para que habite em um santuário. Ele derruba cedros, apanha um cipestre ou um carvalho, deixou-o crescer entre as árvores da floresta, plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado pelo homem para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece. Acende um fogo e assa um pão, mas também modela um deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo e sobre ela prepara a sua refeição. Assa a carne e come até saciar-se. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo o fogo com o restante. Ele faz um Deus, o seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me tu, ó És o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, os olhos deles são tapados, por isso não conseguem ver, a mente deles está fechada, por isso não conseguem entender. Ninguém para e pensa, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer, metade dela usei como combustível. A madeira com a qual eles faziam os ídolos, eles queimavam para se aquecer ou para fazer suas comidas. Não é impressionante a ironia aqui? Metade delas eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas asas, assei carne e comi. Faria eu algo detestável com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinza, um coração iludido o desvia, ele é incapaz de salvar a si mesmo ou dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira, não é uma mentira? Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não me esquecerei de você, como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fosse uma neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor o fez isso. Gritem bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canções, vocês montes, florestas e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, ele revela o seu esplendor em Israel. Assim diz o Senhor, o seu redentor que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhos, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras dos seus servos e cumpre as predições dos seus mensageiros, aquele que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão construídas, e das suas ruínas eu as restaurarei, que diz as profundezas do mar, sequem-se, e eu secarei os seus regatos, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Até o versículo 28. Texto singular demais. Texto maravilhoso. É para parar e ficar meditando nisso daqui. Esse capítulo, portanto, que nós temos aqui, vai aprofundar duas verdades centrais. Deus derrama o seu Espírito sobre todos os seus. Segunda verdade central, a idolatria é exposta como vazia, como absurda, como tosca. Isaías mostra um contraste marcante entre o Deus vivo e os deuses fabricados pelas mãos humanas. Ele vai trabalhar essas duas coisas aqui o tempo todo. Nós podemos ter como tema aqui o Deus que restaura o seu povo, que ridiculariza os falsos deuses, aquilo que a própria mão do homem faz, ele ridiculariza. É o que nós temos aqui.
A verdade central do texto é o seguinte, ou é a seguinte: Deus derrama vida, o Espírito, a redenção, a libertação sobre o seu povo e governa a história universal. Deus governa a história universal. Ele fala: Ciro, foi eu que chamei. O problema que nós vamos ter aqui é o seguinte: o homem insiste em fabricar ídolos e confiar naquilo que não pode salvar, em confiar naquilo que eles mesmos inventam. O homem tem essa mania de confiar naquilo que eles inventam, naquilo que eles criam, quando Deus nos chama para outra verdade. Depois de afirmar tu és meu, lá do capítulo 43, já tinha dito isso, lá no capítulo 43, agora o Senhor Deus vai reforçar não apenas o pertencimento a Ele, mas Ele vai falar de renovação. O povo é fraco, o povo é fragilizado, mas Deus promete. O que Ele promete? Ele promete água. Ele promete o Espírito, o mover dele. Ele promete restauração. Ele promete direção futura, guiar. Ao mesmo tempo, ele vai expor a loucura de confiar em objetos feitos pelo próprio homem. Ele vai expor isso. Eu chamei vocês, eu libertei vocês, e vocês vão confiar em vocês? É só o que faltava, é só o que faltava. Então, ele fala então sobre o Espírito sobre toda a terra a partir do versículo 1, né? O Espírito sobre toda a terra seca. Deus fala ao seu povo como um povo escolhido, como um povo chamado. E ele promete: derramarei água sobre o sedento. Água sobre o sedento, entendam bem, aquele que tem sede. A água simboliza o que, queridos? Vida. A água simboliza refrigério. A água simboliza renovação. E ele vai explicar, ele vai deixar claro: derramarei o meu espírito sobre todos. A maior restauração não é de fora, não é externa, a maior restauração é interior. E o resultado desta restauração, deste espírito derramado, desta água derramada, é o que? Florescimento. O resultado é uma identidade renovada, um pertencimento assumido. Assumido. Muitos dirão, muitos falarão: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. A gente tem que estar atento a isso daqui. O Senhor é único. A partir do versículo 6, ele vai dizer: o Senhor é único. Como é que ele diz? Eu sou o primeiro. Eu sou o último. E ele vai especificar ainda mais: não há outro. Eu sou o único, primeiro e último. Eu sou único e não há outro. E ele pergunta, uma pergunta retórica, né? Há outro Deus além de mim? Há outro Deus além de mim? Fala para ele falar. Nenhum, nenhum Deus além de mim. E o profeta insiste: manda esse Deus se falar comigo, se manifestar. Não existe rival, não existe equivalente, não existe substituto, não existe, irmãos. Quando é que a gente vai viver isso de verdade? O Senhor é singular, é único, é único. E aí então começa a ridicularização dos ídolos. E é de uma formosura poética isso daqui, irmãos. Do versículo 9 para frente, começa a ridicularização. É uma sessão irônica, é um momento irônico da Bíblia. Ele começa a falar: o homem corta uma árvore, o homem corta uma árvore, pega parte dessa árvore para o fogo, e nesse fogo assa o pão, e nesse fogo ele se aquece. Olha só a ironia. E com a outra parte dessa madeira, ele faz um Deus e adora esse Deus. Ele faz um ídolo e o adora. O texto expõe o absurdo, gente. Eu tenho vergonha alheia aqui. A mesma madeira serve para cozinhar a minha comida, a madeira serve para me aquecer do frio,
E um outro pedaço dessa madeira vira um poste para eu adorar, irmãos. O homem ainda é assim hoje em dia, viu? O homem faz coisas absurdas, irmãos e irmãs. O coração, queridos, pode idolatrar aquilo que ele mesmo produz. E o Isaías deixa claro, né? O nosso coração pode idolatrar aquilo que ele mesmo produz. O Isaías mostra a idolatria não é apenas religiosa. A idolatria não é apenas religiosa. Pode ser riquezas, o seu ídolo. O seu status pode ser o seu ídolo. Uma imagem pode ser o seu ídolo. Poder pode ser o seu ídolo. O controle de coisas ou de pessoas pode ser o seu ídolo. E depois dessa ridicularização, ele chama a memória, ele chama a lembrança. O Senhor diz: lembra-te destas coisas, ele diz. Lembra-te destas coisas. A memória espiritual, gente, é importante aqui, a partir do versículo 16. A memória espiritual é importante. O povo precisa lembrar destas relações espirituais. Quem Deus é, quem o povo é, o que Deus fez. Precisa lembrar disso. Aí o profeta afirma: eu apaguei as suas transgressões. Olha que maravilha. Eu apaguei as suas transgressões. E ele chama, fala: volta para mim. Ele diz: volta para mim. Sempre que há perdão, gente, há retorno. Há uma possibilidade de retorno. Quando é que nós vamos acordar para isso? Quando é? Ele chama: volta para mim, ele fala. Volta para mim, o Deus que controla o futuro, o Deus que sabe do futuro e fala. Deus mostra a sua soberania absoluta. Ele mostra que ele é soberano. Ele diz que criou tudo, que criou todas as coisas. Ele diz: eu frustrei o conselho dos sábios. Ele frustrou os governantes. Os governantes esperavam uma coisa e nada daquilo aconteceu. Então, vem o final, o fechamento, né? Aí ele começa falando daquilo que ele chama, ele fala do Ciro, o imperador que vai aparecer no futuro. Mesmo antes de nascer, o Ciro é mencionado para falar que o futuro está nas mãos dele. Que esse Ciro será o governante usado, esse Ciro é um governante ímpio que vai ser usado para restaurar Jerusalém. O que isso mostra para você e para mim? O que isso revela? Deus escreve a história antes que os personagens apareçam. Esse Ciro é mencionado aqui antes de nascer. Antes de nascer. É como alguém perdido no deserto, carregando uma garrafa vazia, uma vasilha vazia, e recusando a beber de uma fonte ao lado. A água está ali disponível, mas ele insiste no que não sustenta. A garrafa d'água está vazia e ali tem uma fonte de água. Assim é quem troca Deus por ídolos. O Deus que está no controle de todas as coisas. O Deus que anuncia o futuro antes. Isaías 44, portanto, é extremamente atual, gente. Que tal se você depender do Senhor, hein? Deus ainda está derramando o seu espírito, o seu sopro, o seu mover. Ele está se movimentando. Ele continua renovando corações sedentos, corações sensíveis. Ele ainda continua renovando pessoas. Ídolos hoje continuam existindo. Você é que tem que tomar cuidado. Os ídolos hoje continuam existindo. Nem sempre nos templos, muitas vezes dentro das pessoas. Os ídolos estão aí. Às vezes não estão nos templos, muitas vezes na cabeça e no coração das pessoas. O homem ainda hoje está adorando aquilo que eles criam, aquilo que eles inventam. Ainda hoje, o homem continua adorando, se curvando para aquilo que eles inventam. Deus, então, ele chama você, chama a mim, chama a todos ao retorno. Volta para mim, volta para mim. Eu te perdoo,
eu perdoo você, os pecados estão perdoados. Os pecados estão perdoados. Ele diz: volta para mim. Olha para mim, olha para a minha direção. O futuro está nas mãos do Senhor. Nenhum governante surpreende Deus. A gente vê as histórias, as guerras que acontecem ao nosso redor, né? Deus está no controle. O Putin fica pensando que ele é o Putin. O Donald Trump fica lá achando que ele é o cara. Existe algum ídolo moderno ocupando espaço em seu coração? Existe algum ídolo moderno que você inventou? Você tem bebido da fonte ou carregado recipientes vazios? Você tem bebido da fonte ou tem carregado utensílios vazios? Deus chama a nossa atenção. Aquele que é o Senhor absoluto, que chama qualquer Deus para falar com ele, que existe, ele chama, nós estamos dependendo de Deus. Vamos atender ao chamado de voltar para ele? Nós vamos atender ao chamado de receba o meu espírito? Nós vamos atender ao Senhor Deus? Talvez hoje você esteja buscando segurança em muitas coisas. Talvez eu esteja buscando segurança em muitas coisas. Mas a fonte é uma só. A fonte é um só. Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. Cristo Jesus, o pastor, o sumo pastor, aquele a quem a ovelha ou as ovelhas conhecem a voz. Em Cristo, o Espírito é derramado. Em Cristo, o perdão é consumado. Em Cristo, a sede é saciada. Em Cristo, o coração tem acesso ao Pai. Em Cristo, o coração tem acesso ao Pai. Ele é, Cristo é a fonte de água viva. Cristo é o que dá, o que derrama sobre você, o que derrama sobre mim o seu Espírito. Em Cristo, o futuro é apenas um relacionamento. É só relacionamento. Em Cristo, o futuro é relacionamento com Ele. Só Ele é Deus, só Ele é poderoso, só Ele é maravilhoso, só Ele dá condições. Só Ele dá as condições para vivermos uma vida saciada de verdade. Em Cristo, a água viva, a redenção é derramada, é colocada diante de você. Que nós estejamos atentos para esses ídolos que a gente levanta, enquanto que o soberano está gritando aí, sejam de forma direta, através de Cristo, ou de forma indireta, através das Escrituras. Nós vamos continuar confiando em nós mesmos ou vamos depender do Senhor? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para que participem conosco também. Todos os dias aqui. Peço a vocês também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem ir muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência, ajudar ou não ajudar. Vamos encerrar o nosso encontro agora com oração? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.